Olá! Estamos aqui para mais uma aula sobre os alunos com deficiência intelectual. Esta aula é de educação especial, eu sou a professora Clarice. Vamos lá? A avaliação com os alunos com deficiência intelectual. A gente já começou a conversar sobre isso, vamos dar uma continuidade. Então, na sala de recursos multifuncionais, em relação aos aspectos motores, é importante que o professor observe se o aluno é capaz de manipular objetos, diferentes texturas, formas e tamanhos, se ele é capaz de pegar com o lápis para pintar, desenhar. Isso é nas séries iniciais, né? Se ele tem visão, se ele compreende, né? Se ele tem capacidade de expressar a sua representação do mundo. Na questão oral, o professor ele deve observar se o aluno compreende determinadas mensagens ou recados, né? Se ele é capaz de expressar suas ideias de modo coerente no contexto em questão, mesmo quando ele não é capaz de falar. Nesse caso, ele pode, por exemplo, expressar a sua compreensão através de desenhos, apontar o material apresentado pelo professor e ainda ele pode realizar movimentos corporais afirmativos ou negativos. Olha aí a garotinha, né? Ainda, com relação à expressão oral, o professor deve verificar se o aluno verbaliza de forma clara suas ideias, se ele faz uso, né? Ou se ele fala, ele expressa o que ele sente, com um vocabulário amplo ou diversificado. Porque dependendo de como a criança se expressa, ele dá para perceber em que estágio essa criança se encontra com relação a estar melhorando, estar tendo um adiantamento na sua capacidade. Porque quando ela vai para a escola, ela vai também para ter uma melhora geral, né? Ele tem que estar uma melhora geral, principalmente na questão da comunicação, da fala. Ele aprende, muita criança chega lá na escola sem conseguir falar, e em poucos dias ela consegue conversar, expressar as ideias, né? Ela tem aquele insight, aquela rapidez no aprendizado. Reconto de histórias. O que isso acontece, né? Essa avaliação ela pode ser feita por meio do reconto de uma história, que ele pode registrar pelo desenho ou construção de maquete, modelagem, jogo simbólico, né? A professora conta a história e mesmo que ele não converse, ele pode pedir, faça da massinha de modelar, faça alguma coisa que lembre a historinha. Isso para crianças, né, das séries iniciais. O aluno ele poderá ainda relatar as situações vivenciadas ou ainda usar prancha de comunicação ou jogos educativos para expressar o seu conhecimento. A prancha, vocês lembram que a gente já conversou sobre isso, já mostrou, onde tem a gravura de um lado, a outra gravura correspondente, ele pode estar mostrando uma e outra, né? Beber o quê? Beber água. De um lado tem a criança que quer água, do outro lado tem água, então ele faz essa relação. E também todos esses recursos possibilitam a expressão oral do aluno e oferecerão informações importantes ao professor no sentido de compreender sua expressividade verbal e não verbal. Então, o professor ele precisa estar atento, são coisas minuciosas. Na avaliação da aquisição da língua escrita, é avaliada da seguinte expectativa. A atividade da avaliação com o nome próprio, se ele já consegue colocar as primeiras letras do seu nome, né? A produção espontânea, a leitura de textos memorizados, ele ouve a história, depois ele pega o livrinho e ele conta toda a historinha como se ele estivesse lendo, mesmo não sabendo ler. Ele mostra essa questão. Em situações concretas, o sentido que o aluno imprime às suas ações e o significado que dá aos signos linguísticos e matemáticos que manipula são determinantes, né, para o processo de aprendizagem.
ele precisa entender para que serve. Se você está numa sala de ensino fundamental maior, o aluno ele precisa que o professor lhe explique os assuntos. Um aluno com dificuldades de aprendizagem, ele precisa que o professor explique com mais atenção, ele explique de uma outra forma, de uma forma lúdica, tente explicar de novo. Não adianta o professor explicar da mesma forma que explicou da primeira vez para todos os alunos. Se aquele aluno não entendeu, ele precisa de uma outra forma, né? Tem aquelas dificuldades, onde encontrar tempo na sala de aula, pois o professor ele tem sempre que cumprir o horário, que cumprir o currículo. Tem essa dificuldade, mas com muito carinho, com um pouco de força de vontade, a gente vai fazendo um pouquinho, vai fazendo aquela melhora. O professor do AEE, através da proposição de situações problema, a avaliação dessas experiências poderá ser realizada pelo professor de AEE através de proposição de situações problemas contida nessas experiências, cujas resoluções possam implicar a necessidade de o aluno levantar hipóteses mediante a mobilização dos seus conhecimentos prévios. Ele vai atrás do que já aprendeu para resolver um problema presente. Essa mobilização poderá permitir que ele identifique e analise uma determinada alternativa de resolução de uma dada situação-problema, na perspectiva de generalizar para outra situação semelhante. Se você resolveu uma coisa parecida antes, você poderá colocar aquele aprendizado numa nova situação. Isso sim se chama aprender. As intervenções como estas são de grande importância para o desenvolvimento intelectual do aluno e poderão contribuir no seu aproveitamento escolar. Os aspectos socioafetivos. As pessoas que apresentam deficiência intelectual podem ter dificuldade no plano socioafetivo, especialmente no que se refere à construção da imagem de si mesmo. Essas pessoas, elas podem se achar feias, achar que são diferentes, achar que não estão bem naquela roupa, não está bem daquele jeito. Ora, esses aspectos, como a exclusão social, eles podem levar a pessoa a essa exclusão. Ele tem dificuldade de interpretar as atitudes, ele não compreende por que os outros fazem aquilo, ou ele pode achar que ninguém o compreende quando faz determinada coisa. Ele tem dificuldade de se fazer entender pelos outros. E isso deixa a pessoa muito aflito, porque se ninguém me entende, eu não vou conseguir me entender. Será que eu estou fazendo errado? Então tem toda essa dificuldade na cabecinha de uma pessoa com deficiência intelectual. Ele tem experiências de fracasso. Se ele tiver o fracasso uma vez, ele vai ficar naquilo de que vai errar de novo, não vai conseguir e vai ter medo de estar tentando mais uma vez. O professor ele age tirando essas confusões da cabeça dos alunos, conversando, explicando, Essa conversa é muito importante, o aluno ele confia no seu professor. Tudo isso leva o aluno a ficar com uma baixa estima. Não tem mais vontade de escrever, de estudar, de ir para a escola, de fazer nada. Ele fica com a baixa estima e precisa depois de uma orientação especializada, no caso do psicólogo.
A avaliação na sala de aula. O professor do AE, ele avalia como o aluno se relaciona com o conhecimento, como ele responde às solicitações do professor. Então, do professor de sala de aula, é porque ele é acompanhado na sala multifuncional e o professor vai orientando na sala de aula. Isso acontece, essa sala multifuncional, ela existe para alunos de todas as séries do ensino fundamental e médio. Tá? Se a criança ela precisa no ensino médio, ele tem esse acompanhamento e o professor de sala de aula pode ser ajudado pelo professor da sala de multifuncional. Se ele manifesta atitude de dependência ou autonomia na sala de aula, se ele já consegue ser independente, se é necessário o uso de recursos, equipamentos e materiais para acessibilidade ao conhecimento, porque se tiver com dificuldade na sala de aula, o professor de AE pode orientar o professor para que ele ou traga, ou faça, ou empreste os seus materiais para o professor de sala de aula trabalhar com o aluno. Ele avalia também se o aluno apresenta melhor desempenho em atividades individuais, em pequenos grupos, ou em grupos maiores, ou de forma como ele interage com seus colegas. Você vê que aí é muito importante essa relação do professor da sala de aula com o professor de AEI. E na família? Bom, na família é importante que o professor de AEI compreenda como o aluno se comporta em casa do ponto de vista da comunicação e da interação com os familiares, em que situações se manifestam atitudes de autonomia, de dependência e com sua família, e se relaciona com ele. Como é que essa família se relaciona? Se há manifestação de superproteção ou de abandono, porque às vezes a criança ela é rejeitada por alguns da família, e isso afeta muito o aprendizado, o desenvolvimento daquele aluno. E o acompanhamento? O acompanhamento consiste no desenvolvimento de ações em que visa ao progresso no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como a sua melhor interação no espaço escolar. Visa a transformação dos esquemas de aprendizado do aluno, bem como das práticas dos diferentes atores que atuam com esse aluno. É feito esse acompanhamento e visto o acompanhamento de quem? Do professor e da família. E, se for necessário, fazer essa mudança de prática desses atores, que são mudança de práticas do professor da sala de aula, ou a mudança também de práticas com a família, conversado com a família, tem que ter essa interação, essa comunicação com a família, porque se for preciso, é necessário que a família também mude para que o aluno ele tenha um melhor desempenho, ele possa ser mais acompanhado, possa ter mais atenção, de forma correta, não superproteção. Ação pedagógica. As características do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno com deficiência intelectual podem interferir no seu processo de construção do conhecimento. A ação pedagógica voltada para esse aluno deve resultar em opções que indiquem a possibilidade de reorganizar situações de aprendizagem que favoreça esse processo. E essa ação pedagógica, ela envolve toda a escola, ela envolve as salas multifuncionais, a sala de aula, envolve todos que estão nessa ação de ensinar. Era isso que nós tínhamos. Um forte abraço. Observem, estudem pelo nosso material e realizem as atividades propostas. Até mais!